Olá, queridos. Mais uma vez, estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre a liderança cristã, líderes de excelência. E eu quero ler 1 Coríntios capítulo 12, que diz assim a partir do versículo de número 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, esse texto de 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer acerca dos dons espirituais. E os dons espirituais, eles vieram para o meio do crente, ou para o meio dos cristãos, pelo Espírito Santo, que os batizou no dia de Pentecostes e capacitou os crentes para serem usados para a glória de Deus. Mas o que são dons espirituais? Eles são ferramentas para o serviço e para a adoração e para a propagação do Evangelho de Cristo. Logo, nós como líderes devemos ser servos ou devemos servir. E hoje nós vamos falar justamente disso. A disposição para servir. Então, para nós sermos um líder de excelência, a primeira coisa que tem que ter em meu e no seu coração é disponibilidade, ou estar disponível para servir e servir ao Senhor. Então, entende-se que o termo líder, nós entendemos que o termo líder designe de pessoas que tenha o comando e a influência em qual tipo de ideia ou ação o seu trabalho ou do seu trabalho. Por isso, a diversidade de atividades, como nós acabamos de ler aqui, diversos dons, diversas formas de glorificar a Deus e de fazer a obra do Senhor pelos dons espirituais. Então, quais são as que identificam e a execução de cada uma delas ajuda o crescimento quantitativo, essas funções que eu acabei de ler aqui em 1 Coríntios, ajuda o crescimento quantitativo da igreja. Então as pessoas vão vindo para a igreja, vão sendo salvas por causa dos dons espirituais, do serviço do líder que está pronto ou que tem disponibilidade para servir. Então é o líder com disposição para servir. E uma coisa que eu quero enfatizar aqui é que um líder, ele vai ter três funções como servir, um líder que serve. A primeira delas é que antes de eu ser líder, eu preciso ser um discípulo. O que é um discípulo? É alguém que aprende do seu mestre, que no grego é a palavra matetes, que quer dizer aprendiz, aluno, seguidor, ou a palavra discípulo, como nós já falamos aqui. Ora, nos tempos do mundo antigo, uma pessoa tornava discípulo ou aprendiz quando correspondia à confiança do seu discipulador. Então, uma pessoa era considerada realmente um discípulo quando ele tinha a confiança da pessoa que discipulava ou do seu discipulador. Discípulo, discipulador. Então, aquele que ensinava esse discípulo, ele tinha confiança nele e ele então se tornava esse aprendiz. Isto é, do seu mestre. Quando constitui-se um privilégio e uma honra alguém tornar-se discípulo de um mestre conhecido pela sociedade. Então, se a pessoa que te ensina é alguém conhecido na sociedade, isso traz um mérito para esse discípulo. Ele torna-se uma pessoa, vamos dizer assim,
especial, uma pessoa nobre, porque o seu discipulador é alguém conhecido, então isso será honroso para ele. A segunda coisa é que antes de eu ser líder, eu preciso ser ministro, ou um líder ministro. O que é um líder ministro, gente? É um líder que produz, é alguém que faz serviço, porque a palavra ministro ou a palavra ministério, toda vez que você lê a Bíblia, que você ouvir a palavra ministro ou ministério, ela está ligada à palavra servir, porque quem ministra é uma pessoa que está servindo. Então, quando você fala assim, ministro de louvor, então ele presta um serviço de louvor. O ministro da palavra, então ele presta um serviço através da palavra. Segundo a palavra grega, é para a liderança, é chamada de ruperetes. Então, uma palavra que significa ministro chama-se ruperetes. Um ruperetes é um ministro, é um servo. Significa, na sua origem, um remador. O que é ruperetes? É um remador em conjunto com outros remadores das embarcações antigas, movidas a remo. Então, um ruperete pode ser um ajudante, pode ser um oficial de justiça, que é esse o contexto da palavra ruperetes. Um ministro, um ajudador, um servidor, alguém que serve. Isso é ruperetes, ministro. No contexto do Novo Testamento, ruperetes, o sentido da palavra tornou-se um típico do apóstolo ou do ministro. Quer dizer, Paulo era um ruperetes. Por que ele era? Porque ele era um ministro de Cristo. Ele era um trabalhador de Cristo. Mesmo ser chamado de apóstolo, ter um nome pesado, um nome que pesava, ele era um trabalhador. Ele era um servo. Então, se você que me ouve nesse vídeo querer ser grande, se você deseja ser grande, você deve ser servo. Quanto maior você cresce, mais servo você deve ser ou parecer. Que Deus abençoe você nessa palavra. Eu quero ler um texto aqui de Atos 26:16 que diz assim: mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro, para te fazer ruperetes, para te fazer ministro, e testemunha tanto das coisas em que me tem visto, como daquelas que eu hei de aparecer. Então Jesus aparece para Paulo e chama ele para ser um ruperetes, para ser um ministro da palavra de Deus, ser um apóstolo. Então os discípulos cristãos são ministros de Deus, e o termo ministro ganha o sentido especial porque relaciona com a atividade de ministro, relaciona com essa palavra de servir, que é a palavra ruperetes no grego. Os líderes cristãos são ministros de Cristo e dispenseiros. A palavra dispenseiros aqui, eu não sei se você teve a curiosidade de saber, dispenseiros é aquele que vai lá na despensa, que alimenta. Os dispenseiros são aqueles que guardam no local onde tinha a parte de alimentação, aqueles que tinha a chave da despensa, aqueles que falavam assim, vai lá, pega um açúcar, ele abria a porta e pegava um quilo de açúcar. Então, um ministro é aquele que serve para trazer alimento para as pessoas. E quando você fala da Bíblia, você está alimentando pessoas pela palavra de Deus. Isso é ministro. Paulo fazia isso. Paulo alimentava o povo pela palavra de Deus. Por isso, ruperetes. O termo ministro ganha esse sentido especial, porque relaciona essa atividade, como eu já falei antes, de ministro, de servo. A autoridade superior que enobrece e valoriza sua obra, seu serviço, em obediência absoluta ao Mestre Jesus. Amém? Vamos então para o último, para nós terminarmos aqui o nosso vídeo. O líder também é chamado de mestre. Então você foi discípulo porque você aprendeu, depois você foi ministro
porque você já começou a servir ou já começou a ministrar aquilo que você aprendeu do líder, e depois você se torna mestre. Então você está capacitado para formar outros ministros, e esses ministros formarem discípulos. Essa é a terceira palavra relativa à liderança no grego, que quer dizer ergatetes. Ergatetes, que é grego, cujo sentido é operário. Então você pode ser um operário, jornaleiro, trabalhador, ou mesmo a palavra obreiro. Quando alguém te chamar de obreiro, está dizendo para você, você é um operário. Você é um ergatetes, quer dizer, você é um mestre. Você está ensinando. Nos tempos atuais, utiliza-se muito o termo obreiro para referir aquele que faz a obra de Deus no seio da igreja. Então é aquele que está de uma forma direta no seio da igreja, resolvendo coisas, administrando, fazendo as coisas andarem. Pega um aqui, dá uma função para um desempenhar um papel, dá uma função para o outro desempenhar um papel. Então esse é o exemplo do ergatetes, aquele que está como mestre ensinando os demais. Nesse sentido, o obreiro é um líder reconhecido no contexto da vida eclesiástica, que vem da palavra eclesiástico, ou que vem de eclésia, que vem da reunião de pessoa. No hebraico é assembleia, no grego é eclésia. Então, quem está no meio da eclésia é um líder eclesiástico. Essa relação entre as funções de mestre e obreiro não faz diferença na ótica de Deus, que as vê como um só, ou como uma só atividade. Esse líder trabalha para promover no reino de Deus na terra. Ou seja, o papel desse mestre, desse líder mestre, não é, como nós vimos anteriormente em outros vídeos que nós já passamos, não é chefiar, não é fazer com que a igreja trabalhe, que a criança trabalhe, que o adolescente trabalhe, que o jovem trabalhe, que as mulheres trabalhem, que os homens trabalhem numa mesma função para a glorificação de Deus e para promover o reino de Deus na terra. Então esse é o trabalho do líder mestre, que ensina tanto o ministro como os discípulos. Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo. Tenha um grande aproveito nesse vídeo, porque foi feito especial para nós crescermos como líder de excelência. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.